Mais de 74 mil pessoas passaram por cirurgia bariátrica em 2022 no Brasil, segundo dados mais recentes. Acredita-se que tenha-se 1,5 milhão de pacientes bariátricos aqui no país e essa legião de pessoas tem uma questão a ser pensada e discutida. É a questão da suplementação dos nutrientes e minerais. Isso é importante simplesmente porque tem a ver com o sucesso do tratamento e a qualidade de vida do paciente. É por isso que a gente decidiu trazer o assunto aqui para o Conexão Saúde e a gente te convida, vem para conferir. Olá, meu querido conectado, conectada, seja muito bem-vindo, que prazer é estar aqui mais uma vez para o nosso Conexão Saúde. Cada vez que a gente vem aqui para essa mesa dá aquele calorzinho no coração, uma ansiedade, uma certeza de que coisa boa vem aí. Bom, quem já está há mais tempo me conhece, Marcela Moreira, muito prazer se você chegou agora. E eu não ando sozinha, eu ando muito bem acompanhada. Sejam bem-vindas, minhas amigas Adriana e Maria Eduarda. Oiê! Oi, gente! Bom dia! Oi, gente! Oi, Dri. Ó, ela falou, bom dia, gente, mas vai que você tá assistindo aí, boa tarde, boa noite. Você já descobriu, né, que a gente tá aqui pela manhã, mas aqui toda hora é hora, inclusive de madrugada, vocês estão sabendo. Olha só, a gente fica pensando nessa questão da confiança. Quando a gente fala em saúde, é o que vem em primeiro lugar, né, pessoal? Às vezes bate aquela insegurança, meninas, quando vocês vão, né, buscar, às vezes, um especialista médico ou mesmo um serviço como uma farmácia, e a gente fica, será que aquilo que está sendo entregue para mim é, de fato, o que eu estou precisando? E a gente sabe que tem um lugar onde não tem esse tipo de desconfiança, que é onde? Na farmácia Manipulari, a nossa grande parceira aqui da mesa, a patrocinadora, né, aqui do Conexão Saúde, e a gente queria trazer essa informação para você. A Manipulari tem 20 anos de história, de confiança, de qualidade, em que? Medicamentos manipulados e também suplementos. Você pode pedir aí de onde você está, qualquer lugar do Brasil. Então, assim, basta apontar o seu celular conectado à internet para o QR Code que aparece no topo da tela e você conversa com os especialistas dali, com o farmacêutico, para tirar qualquer dúvida e o quê? Aviar a sua receita com aquela tranquilidade de que o que está chegando na sua mão, na sua casa, é aquilo que o seu médico, que a sua médica realmente prescreveu, é o melhor para o seu corpo, para a sua saúde, não é verdade, Com gente? certeza. É aquela paz. Então, aquela historinha, né? Manipulari é Conexão Saúde e Conexão Saúde é Manipulari. É isso aí, é isso aí. Bom, pessoal, passado o recadinho, vamos falar do nosso tema de hoje. Nós estamos, assim, muito honradas com a nossa mesa. É um convidado que a gente está esperando, assim, desde o início do nosso projeto, que está ali, que a gente está tentando puxar na agenda, porque a agenda dele não é fácil. E eu vou trazer um mini currículo aqui, só para você entender de quem a gente está falando. Ele é cirurgião do aparelho digestivo e também cirurgião bariátrico metabólico. É professor da Faculdade de Medicina aqui do interior de São Paulo, São José do Rio Preto, uma das mais conceituadas do país. Ele é chefe do setor de cirurgia bariátrica do Hospital de Base, também uma referência em todo o país, e é membro emérito da Sociedade Brasileira de Cirurgias Bariátricas e Metabólicas. Eu estou falando de ninguém menos, Dr. Gilberto Borges de Brito. Muito obrigada por receber nosso convite. O senhor estava sendo muito aguardado. Poxa, que bom. É uma honra estar aqui com vocês e vejo sobre o tema que nós vamos discursar, que é suplementação polivitamínica em pacientes bariátricos. Eu vejo uma enorme oportunidade, uma importante oportunidade de passar informações que serão bastante úteis para esses quase 1,5 milhão de pacientes bariátricos no Brasil. Com Uau. certeza. É muita gente, muita né? gente. Muita gente. É uma legião. E às vezes as pessoas vão para uma situação, tomam decisões sem ter o todo e sem se planejar e acabam tendo consequências graves, né, doutor? Com certeza. A gente vai então, falar... a falta de informação pode realmente levar a consequências seríssimas, que as pessoas nem têm consciência das quais sejam.
Nós vamos tomar consciência agora, então, tá ouvindo? Olha lá, não Vem perca. com a gente. Olha só, doutor Gilberto, eu quero começar perguntando a partir de um estudo que o senhor mesmo conduziu ali no hospital de base, em que 75% dos pacientes que tinham passado pela cirurgia bariátrica, eles não se cuidavam em relação à nutrição. Então eu te pergunto assim, por que essa questão nutricional ela é tão fundamental quando a gente está falando do processo de cirurgia bariátrica? Sim, o que nós encontramos na pesquisa é encontrado em trabalhos no mundo todo. Uma baixíssima aderência dos pacientes bariátricos à necessidade formal, indispensável, de uma suplementação de micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. As cirurgias bariátricas, elas alteram a capacidade do teu organismo, do seu trato gastrointestinal, de absorver as vitaminas e minerais que você ingere por via oral. Portanto, você fica muito vulnerável a ter deficiências várias e graves ao longo do tempo. Então, por isso que esse assunto é extremamente importante a gente esclarecer para os nossos ouvintes. Ô, doutor, vamos partir do princípio. Quando a gente indica, quando é indicada a cirurgia bariátrica para alguém? Quando ela é necessária? Os critérios de indicação vêm desde 1994 e continuam o mesmo. É baseado no índice de massa corporal, que é a relação do peso com a altura. Você obtém esse índice para você, dividindo o seu peso pela altura 2 vezes, altura ao quadrado. Se esse IMC estiver entre 30 e 35 e você tiver 2 ou mais doenças metabólicas consideradas graves, por um endocrinologista, por exemplo, diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia, alteração de colesterol, triglicérides, você já teria indicação aceita pelo Conselho Federal de Medicina, ainda não aceita pela ANS. ANS, o que seria? É o que coordena os convênios, né? Agência Nacional de Saúde Suplementar. E ela que obriga os convênios a adotar determinados procedimentos. Então, isso ainda não está disponível, essa indicação, para os conveniados. Mas, eticamente, cientificamente, já está. Então, o paciente que tenha 2 ou mais doenças metabólicas, quando eu falo doença metabólica, principalmente diabetes, dislipidemia, esteatohepatite, gordura no fígado com inflamação do fígado, hipertensão arterial e assim por diante. A outra indicação que é mais clássica, vem de décadas então, é quando o IMC está entre 35 e 40 e aí o indivíduo apresenta pelo menos uma das inúmeras doenças que a obesidade pode produzir. Pressão alta, diabetes, gordura no fígado e assim por diante. Basta uma, não precisa ser grave. E acima de 40 para cima, nem precisa ter doenças. Já estaria indicado o procedimento cirúrgico. Eu tenho uma perguntinha, Adri, assim, junto aqui na esteira do que a Duda colocou, me ocorreu agora. Às vezes as pessoas falam como se houvesse um excesso de cirurgia. O senhor concorda com isso ou não? O senhor acha que os níveis aqui no Brasil, o senhor comentou cerca de... 1,5 milhão em 30 anos, mais ou menos. Então, o que o senhor acha? É um número conservador? Qual que é a sua avaliação? Para os pacientes que entram nesses critérios de indicação, nós não operamos nem 2%. Nossa, é pouco então. Então nós deveríamos operar mais Mas até. não tem nem recursos humanos, nem materiais para se operar mais. Entendi. Então, a gente até costuma dizer que a cirurgia bariátrica não será a solução do problema. Por causa disso, ela não consegue alcançar a grande maioria das pessoas que poderiam ter os benefícios das cirurgias bariátricas e metabólicas. Ô, doutor, e um acompanhamento, assim, de perto com você, por exemplo, com qualquer outro especialista, a gente consegue resultados sem a cirurgia bariátrica, com estilo de vida, com o acompanhamento certinho, né? Os tratamentos clínicos disponíveis, eles têm um defeito grave. Eles visam o momento, eles visam o curto prazo. Entendi. E a própria natureza humana procura o resultado imediato. A gente é imediatista por natureza. Então, os tratamentos em geral que a gente conhece
habituais não resolvem o problema. É a dieta maluca que te faz perder 30 quilos, você para, volta tudo. É o balão que você põe, perde peso, tirou o balão, volta tudo. É a injeçãozinha que você toma, perde peso, aí você não consegue continuar tomando porque ela é muito cara, entendeu? Volta tudo. Nós temos uma opção de tratamento multidisciplinar que visa o longo prazo. E a gente tem tido algum sucesso, assim, que a gente até fica surpreendido. Temos uma clínica chamada AutoSpa. Então, lá a gente, usando os conhecimentos de cirurgia bariátrica, né? Isso é bem interessante. Quer dizer, por que cirurgias bariátricas são eficazes para pelo menos 60% dos pacientes? Porque elas produzem vários mecanismos de ação, várias ações diferentes. Agir com várias ações é fundamental, porque as causas da obesidade são várias. A doença é crônica, é multifatorial, os fatores causais nunca desaparecerão, por isso não existe tratamentos temporários para a obesidade. Então, sempre que você pensar em tratar a obesidade, pense no longo prazo, que é o objetivo muito difícil de ser alcançado, mas possível. Nós temos casos lá de 10 anos, 9 anos de sucesso assim estrondoso, porque a gente foca mais no combate de causas. Por exemplo, ansiedade, compulsividade, que é bastante comum nesses pacientes. E não simplesmente Não emagrecer, simplesmente né? dar um remedinho que diminui o apetite temporariamente, você perde peso. O estilo de vida estará sempre dentro das ações. Então, melhorar a sua alimentação, torná-la uma alimentação menos densamente calórica, mais rica em fibras. Isso é o que a gente chama de reeducação alimentar. Isso não é eficaz para perder peso, mas no longo prazo é o que se deve fazer. Exercício também não é eficaz como ação isolada para se perder peso. O exercício habitual. Né? Agora, quando você junta várias ações, as mudanças do estilo de vida e dos hábitos alimentares, sem nenhuma dúvida, são fundamentais. Assim como as causas são multifatoriais, a solução também tem que ser multifatorial, são ações tem que ser multi-ações. Né? O método que nós criamos lá chama-se método multi-ações. A cirurgia bariátrica mais realizada no Brasil, que chama bypass, ela produz 15 diferentes ações no organismo. Nossa. Explica pra gente, doutor. A Adriana vai me bater, porque eu não deixa nem falar. Mas é fundamental. Eu queria tirar essa dúvida. Quais são as principais? Tipos, às vezes as pessoas não sabem, né? Como eu. Então, tipo assim, o médico dá essa opção ou ele que... Como é que funciona? Dos diferentes tipos explica pra gente primeiro quais são as principais técnicas. E como é escolhido. Como é escolhido. A técnica cirúrgica. Isso. Ah, sim. Tem sempre os critérios que a gente, médico especializado, a gente sabe, por exemplo, esse paciente não pode fazer essa técnica, teria uma contraindicação, ele seria melhor fazer essa técnica tem mais probabilidade de resolver os problemas de saúde que ele tem. Então, existe sim essa possibilidade de selecionar. No Brasil, hoje se faz de 15 técnicas mais ou menos conhecidas, estou chutando aqui, mas é bastante o número de técnicas que já foram usadas no mundo. O Brasil hoje, como o mundo inteiro, está mais focado em duas técnicas. Uma chama sleeve. Sleeve em inglês significa manga de camisa. Você transforma o seu estômago como se fosse uma manga de camisa. Você tira uma parte grande dele e fica aquele tubo. Então o sleeve é muito realizado hoje, até porque é uma cirurgia mais fácil de ser aprendida pelos cirurgiões. E só mexe no estômago. Então é como se fosse uma redução do estômago. Só que além de ser um estômago reduzido, tem também efeitos endócrino-metabólicos que essa cirurgia também produz. A outra técnica que chama bypass, você constrói um pequeno estômago que é mais ou menos 1 a 2% do total. Nossa, que pequenininho. Entendeu? É muito pequeno. E tem um desvio intestinal. Então, como Por exemplo, a gente pega um pedacinho do estômago e desvia separa, ele, é isso? Você pega do estômago inteiro, tira um cômodozinho, separa do resto e conecta esse cômodozinho ao intestino, mas não ao intestino proximal, ao intestino um pouco mais distal. Esse é um dos problemas que afeta muito a absorção das vitaminas e minerais. Você não tem, né, quase estômago. Porque as regiões que mais têm competência para absorver vitaminas e minerais é a parte proximal do intestino delgado. Entendeu? Ali você absorve 100% do que você ingeriu. Quando você joga o alimento, as vitaminas em porções mais distais, a absorção não é completa. Então, vamos supor,
50%, 30%, 20%, 1% de absorção. Varia de pessoa a pessoa. Não, depende da vitamina. Entendi. Ah, tá. Entendeu? Por Não exemplo, é a de vitamina organismo. B12 no bypass teria absorção de 1% Nossa, é muito daquilo pouco. que você ingeriu. Nossa, Por nada. isso você precisaria E de uma suplementar. dose 200 vezes maior do que eu preciso, do que a Adriana Meu precisa, do que Deus, você é precisa. fundamental entender Então, isso. isso é fundamental para a pessoa que... Daqui a pouco nós vamos concentrar no assunto Da do podcast, nutrição. né, que é relacionado com a nutrição. Esse é um aspecto importante. Então, o duodeno e o jejum no proximal, que são as regiões iniciais do intestino delgado, são as áreas mais competentes para absorver a grande maioria das vitaminas e minerais. E no bypass, por exemplo, a comida não passa por esses lugares. No sleeve passa, mas passa muito acelerado. Então, isso também compromete a absorção. De todo Então- modo, teria que haver a suplementação. Aproveito para esclarecer o seguinte: tem gente que faz o sleeve ou deseja fazer o sleeve, que só mexe no estômago, achando que não mexendo no intestino não vai ter problema com vitaminas. Vai. Menos intensamente do que o bypass, mas vai. Deve nos ouvir também pessoas que fizeram técnicas bariátricas mais desabsortivas, com encurtamento do intestino mais acentuado. Essas técnicas são bem problemáticas com relação à absorção dos nutrientes e, fundamentalmente, dos micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. São técnicas que foram até abandonadas ultimamente. Mas tem muita gente que tem essas técnicas. Uma delas chama-se Scopinaro. Vocês não imaginam o desastre que é isso quando o paciente não tem informações adequadas de como suplementar vitaminas e minerais em quantidades que possa fazer com que ele retenha o suficiente para ficar saudável. Teria que ser quantidades absurdas, entendeu? A maioria desses pacientes não usam nem 1/10, nem 1/5 do que, nem, sei lá, 1/20 do que precisam. E eles até morrem. Eu já tive pacientes Nossa! Por morrem deficiência. por deficiências múltiplas e profundas e graves de várias vitaminas e Porque eu minerais. imagino o tanto que não tem que tomar. Não, Você o entendeu? doutor Gilberto, então com a alimentação não consegue De suprir jeito nenhum. nunca, né? Nenhum paciente bariátrico consegue suprir as suas A tua necessidades pergunta diárias. já vai ser relacionada a isso. Deixa a Adriana falar, gente. Deixa a Adriana Não, falar. gente, vocês perceberam que eu não tive nem espaço, né? Mas, ó, a gente tá tendo Porque- aula, Adri. Quando a gente tá tendo aula, a gente nem interrompe o professor. Então, Vamos lá. doutor Gilberto, a próxima pergunta seria mais ou menos essa, né? O que as deficiências desses minerais, dessas vitaminas, pode acarretar para o paciente bariátrico? olha, sintomas e sinais vários, muito comprometedores da qualidade de vida, que o paciente frequentemente não conecta estes mal-estares, esses sintomas com deficiências, porque ele não tem esse conhecimento, entendeu? E tem complicações gravíssimas, inclusive até potencialmente letais, que a gente pode esclarecer um pouquinho mais detalhadamente. Mas os sintomas e sinais, por exemplo, é uma forma do médico especializado identificar a possibilidade de deficiências. Então chega lá para mim um paciente bariátrico, eu pergunto: oi, tudo bem? Como é que você está? Ah, estou ótima, doutor. Esse ótimo se refere ao peso. Ele acha que a conexão dele com o médico bariátrico é o peso. Então, se o peso estiver bem, ele está ótimo. Aí você começa: como é que está? Vou te fazer umas perguntas. Você tem tido cãibras? Nossa, doutor, todo dia. Como é que está a sua memória? Nossa, doutor, está péssima, eu tenho que anotar tudo, senão eu esqueço. Você tem tido dor nas pernas? Nossa, muita dor na perna. Como é que está seu cabelo e unha? Olha, cai cabelo, olha como é que está fraco o meu cabelo, olha como perdi cabelo, minhas unhas não crescem, são fracas, lascam. Né? Tem tido infecções frequentes? Só esse ano passado eu tive 5 infecções urinárias. Nossa. Quer Então dizer, você vai vendo, você vai perguntando: como é que estão seus dentes? Já perdi 2 dentes, caíram 2 dentes. Uou. E o cara estava bem. Entendeu? Então, através do interrogatório, o médico especializado consegue extrair sintomas e sinais que ele sabe conectar com a possibilidade de deficiência de vitaminas e minerais. Entendeu? Ô, doutor, a minha próxima pergunta era até essa, né? Como que a gente pode suspeitar se tá com deficiência? Mas podemos complementar com uma outra forma de identificar, através de exames de sangue, onde você dosa
as principais vitaminas. Normalmente eu faço uma dosagem de aproximadamente 12 vitaminas. Quando é escopinário, chega a 15 vitaminas. Essas dosagens têm que ser feitas periodicamente. A periodicidade no início deve ser em torno de 6 a 6 meses. Quando o paciente está bem adaptado e ele aderiu ao regime de suplementação polivitamínica adequado para ele, ele pode fazer anualmente ou até bianualmente, tá? Mas então, dosar as vitaminas periodicamente, tá? O médico especializado tem que saber quais são as que têm maior chance de ter deficiência, então ele não vai dosar todas as 30, Sim. ele vai concentrar ali em 10, 12, né? E através do interrogatório, Quais são trazendo os sintomas à baila. os principais sintomas, doutor? Os mais comuns, assim, para o público ficar mais antenado. Quando há deficiência. Quando há Isso. deficiência, Esses isso. que nós trouxemos do interrogatório. Tá. Câimbras, Cãibra. perda de memória, perda nas de pernas. força muscular, não consigo abrir uma garrafa PET, se eu agacho eu não consigo levantar sozinho, infecções frequentes, problemas nos dentes, muita cárie, dentes quebradiços, perda de dente, Queda de dor cabelo. Nossa, muscular, muita coisa. queda de cabelo e tal. Então, Tá. é um monte de coisas. Então, tem realmente um questionário longo. E é interessante quando você está experiente, você já sabe quais são as queixas que são mais prevalentes. E você começa a perguntar, o paciente fica admirado. Fala, mas como é que o senhor você Tá me sabe? sabe? descrevendo, né? Está me descrevendo. Então, essa é uma dica boa para a gente passar para as pessoas. Tá? Não, e eu acho assim, na farmácia mesmo, acho que é o mais, assim, unânime é queda de cabelo. Ah. Que às vezes nem é bariátrico. Às vezes você repõe alguma vitamina, algum mineral, já melhora. Já melhora. Então, É que hoje a alimentação, só alimentação, Não é acho que não é suficiente. suficiente, né? Uma coisa... desculpa, pode perguntar. Né, doutor esqueci. Gilberto? Eu falo assim, pela qualidade de alimentação que chega até a gente na nossa mesa. Não é mesmo? Sim. Não bariátricos, né? Não de bariátrico. modo geral. A qualidade geral. da alimentação, quando a gente fala alimentação saudável, os nutricionistas falam muito isso. Essa alimentação saudável é uma alimentação que tem no seu conteúdo todas as vitaminas e minerais, os micronutrientes todos, e os macronutrientes, quantidades adequadas de proteína, etc. Tá? Então, isso aqui é uma alimentação saudável. Ela tem que ter verduras, tem que ter frutas, que é onde se concentram mais as vitaminas e minerais. Ovos, leites e derivados, carnes, etc. Então, essa é a alimentação para não bariátricos. O bariátrico, mesmo com alimentação saudável, Tem que não suprir. consegue Absorver. incorporar no seu organismo, porque não vai absorver 100% do que ele ingeriu. Ele tem que ter uma suplementação vitamínica. Doutor Gilberto, a através de gente... polivitamínica. Perdão, eu cortei o senhor? Não. A gente estava conversando um pouquinho antes, o senhor estava falando que entre as mulheres tem muito a ver com o que a Duda falou. A reclamação quanto ao cabelo, unhas, mas principalmente queda de cabelo. E acaba deixando de lado a questão de uma anemia. O cabelo denuncia coisa talvez muito mais grave, né? Sim. O que o senhor fala pra gente sobre isso? No paciente bariátrico, na mulher bariátrica, né? Sim. Eu até descobri isso, fiquei impressionado. O cabelo é um órgão vital da mulher. Entendeu? Então, nos grupos de WhatsApp de paciente bariátrico, a conversa que domina entre as mulheres é a questão do cabelo. Há duas quedas de cabelo distintas que ocorrem nos pacientes bariátricos. Uma que é obrigatória e que não é devido a nenhuma deficiência nutricional, micronutricional. É aquela queda que ocorre geralmente no 3º, 4º mês após a cirurgia. Ela é o resultado do estresse que a cirurgia significa. Então, naquele momento de invasão do seu organismo, corta os seus tecidos, corta o seu estômago e tal, o organismo entende que está sendo agredido. Nesse momento, ele reserva todas as suas energias e matéria-prima para corrigir o que está sendo modificado e agredido, para cicatrizar e etc. E o cabelo não é vital, então ele morre nesse momento, ele não vai ser produzido nesse momento. 3 meses depois, o organismo percebe, está tudo ok, tudo cicatrizado, o equilíbrio homeostático está restabelecido e tal. Opa, vamos voltar a produzir cabelo. O cabelinho novo que está nascendo empurra aquele velho que morreu 3 meses atrás e ele cai. Entendeu? Essa queda, então, não tem nada que evita isso. Ela não é por deficiências micronutricionais. As quedas posteriores são
E tem várias deficiências que podem impedir a produção normal do cabelo. A mais prevalente de todas as causas micronutricionais é a deficiência de ferro. Essa deficiência muitas vezes não é percebida pelo médico, porque nós médicos, quando olhamos o resultado de laboratório, a gente se baseia na referência que está ali colocada como valores normais. E está tudo ok né? no resultado. Então, você pega lá uma paciente que tem, por exemplo, a ferritina, que é o estoque de ferro no seu organismo, a ferritina está lá 40. Ela está bem dentro da faixa considerada normal, mas abaixo de 70 ela já compromete a produção do cabelo e da memória e causa dor nas pernas. Entendeu? Certo. Então tem esse desconhecimento também da maioria de nós médicos. Está dentro da faixa normal, mas algumas ações biológicas do ferro não estão contempladas nesta referência. Esta referência foi feita para anemia. Então, para ter anemia por deficiência de ferro, aí sim tem que estar abaixo da referência. Eu acho que o mínimo valor da referência é em torno de 10, 12. Então, abaixo de 10, 12, a deficiência de ferro, aí sim ela vai dar anemia por deficiência de ferro. O indivíduo pode ter anemia por deficiência de outras vitaminas, por exemplo, da B12, por exemplo, do cobre, por exemplo, da vitamina C. Mas o mais comum é quando tem anemia por deficiência de ferro. E a principal causa, então, de queda de cabelo na mulher bariátrica, principalmente que menstrua, é a deficiência de ferro. Essa deficiência, ferritina abaixo de 70. E aí, no caso da mulher bariátrica, a questão da anemia há uma propensão maior, então, e um comprometimento maior do organismo como um todo. Sim, a anemia nessas mulheres, geralmente mulheres que menstruam, é relativamente comum e quase sempre por deficiência do ferro. Porque na menstruação você perde sangue, automaticamente você perde ferro. Agora, não é normal essa mulher bariátrica conviver com isso como se nada tivesse que ser feito. É preciso tomar providências. Exatamente, esse é um dos problemas. A falta de consciência ou de conhecimento da importância. O paciente muitas vezes não é suficientemente informado e esclarecido com relação a esses problemas. Então, ele está bem, ele está com o peso normal. É igual eu fiz a pergunta, está tudo bem com você? Está tudo bem, doutor. Entendeu? E o exame, né, doutor? E o exame às vezes não é feito também, às vezes é feito só o hemograma. Sim. Eu fiz o hemograma completo. Ele acha que fez todas as dosagens, porque está escrito lá hemograma completo. Hemograma só serve para saber se tem anemia, por exemplo, né? Então é isso. Então, realmente, o paciente tem que ficar muito atento para o fato de que ele pode estar sentindo muitas coisas que já implicam em deficiências e, pior, ele pode, se essas deficiências forem se agravando ao longo do tempo, ele pode ter complicações gravíssimas. Uma das que pode levar a óbito é a queda da imunidade. A imunidade é uma função biológica que depende de 14 vitaminas e minerais. A gente acha que é zinco e vitamina C e tal. Vou tomar cápsula. São 14. E quando você tem deficiências múltiplas e mais aprofundadas, mais graves, você tem uma imunocompetência que chega ao nível de um paciente com AIDS, por exemplo. Entendeu? Esse paciente pega uma infecção urinária, ele não consegue debelar essa infecção, ela se torna recorrente e algumas vezes ela sobe, por exemplo, para o rim, que a gente chama de pielonefrite aguda, e entra em choque séptico e morre. Já tivemos alguns pacientes que morreram jovens por causa disso, da imunodeficiência. Outra complicação muito grave, relativamente rara que eu tive contato, é o paciente ficar tetraplégico por lesão da medula, por deficiência de cobre. Nossa! O paciente pode ter insuficiência cardíaca por deficiência de selênio. Quando o Falsão estava lá internado para fazer o transplante, eu pensei, porque não se disse qual era a causa da insuficiência cardíaca dele, eu tentei, através de mídias sociais, entrar em contato com ele para dizer, peça para eles dosarem o seu selênio. Poderia ser uma causa porque da ele é insuficiência bariátrico, cardíaca, né? porque ele é bariátrico. Sim. Entendeu? Então, você fica, mas deficiência de selênio, o cara fica com insuficiência cardíaca? Sim.
Existe, inclusive, uma região na China onde é muito comum, porque os alimentos lá são pobres em selênio, chama Quechan. Por isso que essa insuficiência cardíaca chama-se miocardite ou insuficiência cardíaca de Quechan. Quechan é a região da Índia. Você pode ter uma paciente que mora no mesmo condomínio que eu, que está paraplégica por deficiência de vitamina B1, Gente, tiamina. Então, é grave. é uma paciente bariátrica. Tá, Estamos falando o tempo todo de dos pacientes que bariátricos. tiveram complicações sérias por impressionada. deficiências graves. Deficiências que, por exemplo, esse paciente que ficou tetraplégico passou pelos neurologistas de Rio Preto. Só que ninguém viu associa, nada. né? Todo mundo pensou que era deficiência de B12. Encheram ele de B12. Né? E ele foi evoluindo até que ficou tetraplégico. Nossa. Se ele me procura, por exemplo, precocemente, quando estava só com fraqueza, eu poderia ter evitado. Ao descobrir que aquilo era por deficiência de cobre, suplementar o cobre, eu poderia ter evitado dele ter ficado tetraplégico. E é uma situação irreversível? Sim, depois que lesou, ficou tetraplégico e irreversível. Nossa, então o caminho é não chegar a um ponto desse, né, doutor Exatamente. Com Gilberto? certeza. Então, É só fazer a suplementação correta, né? Por isso que eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa. O caminho é esse, você não permitir chegar nesse ponto, não permitir ter deficiências. E aí você precisa deste conhecimento. O conhecimento de que as deficiências são muito prováveis se você não fizer a suplementação adequada. Vamos tocar nesse ponto daqui a pouco. O que é uma suplementação adequada? O que implica para o paciente fazer uma suplementação polivitamínico, polimineral adequada, sendo ele um bariátrico? Sim. Né? Então, isso nós vamos tocar daqui a pouco. Exato. Acho que a minha pergunta já foi mais que esclarecida, né? Qual Que que era mesmo? como o paciente bariátrico pode fazer para não ter deficiência de vitaminas e minerais? Suplementando, Marcela. Passando pelo seu especialista É. o tempo todo com supervisão e fazendo a suplementação, O doutor né? Gilberto, mas eu acho assim que a gente realmente falta informação, porque a gente ouve muito na farmácia mesmo, os pacientes falam, nossa, eu comprei aquela vitamina que tem de A a Z, tem Bom. todas as vitaminas, olha, Sim. eu vou ficar super bem, mas pelo jeito não é o caminho, né, doutor Gilberto? Vamos fazer o seguinte, já vamos entrar, porque esse tema é fundamental. Eu nem porque sei se é a minha pergunta, se Não, não é. mas já. Como é que eu, Já paciente bariátrico, sei se estou ou não fazendo a suplementação adequada? Como é que eu percebo se estou ou não? Então, essa informação que nós vamos dar, nós vamos criar aqui algumas imagens para a pessoa entender bem. Então, vamos pegar 3 tipos de cirurgias técnicas, né? Sleeve, que é essa que só mexe no estômago, não compromete tão violentamente a absorção. Vamos pegar o bypass, a maioria dos pacientes operados, principalmente mais antigos, tem o bypass. E vamos pegar o Scopinaro, que é uma técnica muito desabsortiva, tem alguns pacientes na região nossa, no Brasil, que tem o Scopinaro. E vou fazer a seguinte imagem. Se eu colocar em cápsulas as quantidades necessárias para estes pacientes, de todas as vitaminas e minerais, se eu colocar em cápsulas, esse paciente com sleeve não pode estar tomando menos do que 4 cápsulas por dia. Esse paciente com bypass não pode estar tomando menos do que 8 cápsulas por dia. Isso falando em todas as vitaminas, doutor. Ali estariam Já todas as sei. vitaminas nas quantidades que ele precisa. Adequadas. O paciente com Scopinaro, 12 a 15, pelo menos. Nossa. Você entendeu? É Aí uma você já ótima começa... referência isso. Essa é uma imagem, porque você fica perdido. Há variações individuais e etc e tal, mas o básico é esse, você entender. Eu estou tomando um comprimido, não estou tomando nada. Estou tomando uma cápsula. Comprei o remédio X, o polivitamínico X na farmácia e estou tomando uma cápsula. Está tomando nada. Entendeu? Então, essa visão quantitativa de formas farmacêuticas mais habituais, como cápsulas e comprimidos, Não consegue. nos dá a ideia de quanto você precisa. Se eu pegar o cálcio, que não é muito... ele não tem uma necessidade de doses muito altas, por ser bariátrico. Mas se eu pegar o cálcio, a quantidade que nós precisamos, 1000 miligramas por dia. Já só ia 2. Só o cálcio, na forma menos volumosa, que seria na forma carbonato de cálcio,
Se eu pegar só o cálcio, ele não cabe em menos do que 4, 5 cápsulas. Ah. Só o cálcio. Quer dizer, então, um comprimidinho não tem nada. Nada. É. Nada. E pelo que o senhor está explicando ao longo aqui da conversa, é uma suplementação muito personalizada. Tem individualização, mas você tem, digamos assim, um template, você tem um molde, um modelo. Uhum. Então, pacientes bariátricos, lá no Hospital de Base, nós desenvolvemos ao longo das décadas uma fórmula quantitativa e qualitativa, ou seja, quais vitaminas e em que quantidades para esses pacientes. Então, ele é o meu molde, né? Vamos dizer, até para fazer outra imagem aqui, vamos dizer que este molde tem a forma de uma salsicha. Então, para você, paciente com bypass, você tem que comer por dia essa salsicha polivitamínico polimineral, porque você tem bypass. Mas, de repente, pelos exames da Duda, que é uma paciente que tem bypass, eu vejo que ela tem uma absorção diferenciada com relação aos outros pacientes de bypass. Aí eu posso, pelos exames, dizer, Duda, eu acho que se você comer meia salsicha vai dar certo. Então, isso é a individualização. Então, não coma uma inteira. Coma meia, depois daqui a alguns meses a gente dose e confirma que está tudo bem. Você se dá bem com meia dose. Então, isso pode ser feito. Uma referência. Mas a base, você tem a base. Então, o paciente com bypass tem que comer uma salsicha. Perfeito. O paciente com sleeve pode comer meia salsicha. O paciente com escopinário tem que comer 3, 4 salsichas. É Nossa. muita diferença. Ô, doutor, eu tenho uma pergunta, mas, gente, antes eu quero dar um recadinho. Siga nossas redes no Instagram, Facebook, ó eu, YouTube, Se quiser Spotify. Dá um like, se inscreve no canal. No Spotify, deixa as estrelinhas pra gente, que é muito importante. Ô, doutor, o paciente que faz cirurgia bariátrica é uma dúvida básica também. A suplementação tem que ser antes, durante ou para a vida inteira? Como funciona? Antes, a gente já encontra na população de pacientes obesos várias deficiências. Antes da cirurgia. Porque o paciente obeso tem uma alimentação não saudável. Ele geralmente não come verduras e frutas. Então, é comum ter deficiência de ferro, é comum ter deficiência da vitamina C, é muito prevalente. A vitamina D, 80%, 90%, zinco às vezes, enfim, já existe, tá? Antes da cirurgia. Esse paciente, a partir da cirurgia, com a modificação da anatomia e a fisiologia do trato gastrointestinal dele, com a diminuição da capacidade deste aparelho digestivo e absorver, ele tem que já no pós-operatório, mais precoce possível, começar a fazer a sua suplementação. Alguns pacientes foram orientados de que essa suplementação devesse ser feita nos primeiros meses ou no primeiro ano. Não, é para sempre. As modificações da fisiologia gastrointestinal que nós produzimos com a cirurgia é para sempre. As dificuldades de absorção impostas pelos desvios intestinais e outros fatores, além do desvio, são para sempre. Entendeu? Por exemplo, tanto no bypass quanto no sleeve, você diminui muito o estômago, que é o local onde se produz uma proteína chamada fator intrínseco. O fator intrínseco é fundamental para a absorção da vitamina B12. Sem fator intrínseco, ou com muito pouco fator intrínseco, e o estômago agora é 1%, então é muito pouco fator intrínseco, no sleeve também está bem diminuído. Sem o fator intrínseco, você absorve só 1% da carga de vitamina B12 que você ingeriu. É muito pouco, né? Por isso que Nada. a recomendação diária de vitamina B12, tem um negócio que chama IDR, ingestão diária recomendada, isso para a população normal, de vitamina B12 é em torno de 2,5, 5 microgramas. Vamos colocar 5 microgramas. Para esse paciente com bypass, eu preciso dar 500 microgramas diariamente. Entendeu? Isso quer dizer 100 vezes mais. Vitamina D, a mesma coisa. 200, 250 vezes mais. É porque não absorve, Eu não né? paro de pensar, enquanto eu vou ouvindo o senhor, o quanto é um processo, né? O processo de se tornar bariátrico é um processo que implica em muita responsabilidade, né? Do profissional da equipe e do paciente, próprio paciente. Porque não se trata de, eu vou lá
passar pela, só pela mesa de emagrecer, né? cirurgia, pelo centro cirúrgico e acabou, não. É uma escolha pela vida toda, Sim, né? Para a sim. vida toda. Não está dentro das nossas perguntas, mas eu vejo, doutor, pacientes bariátricos que eles tendem a ser ou alcoólatra ou ter algum tipo de problema aí que é tipo assim uma Tem fuga alguma deles. Tem algum mais relação? específico? Sim. É bem comum, como um dos fatores causais que leva à obesidade grave, uma alteração psicocomportamental que é geneticamente determinada, que altera o funcionamento neurobiológico do cérebro, gerando o comportamento que a gente chama de compulsão. Uhum. Então, os pacientes bariátricos, em grande parte, são compulsivos. A compulsão não desaparece e não é bloqueada pelos mecanismos de ação das cirurgias bariátricas. Aquelas 15 ações que o bypass produz, nenhuma delas controla, bloqueia, por exemplo, a compulsividade. Uhum. Esse paciente, então, continuará compulsivo e o cérebro dele vai encontrar um caminho. Se antes a compulsão era comer volumes grandes de açúcar na forma de carboidrato, açúcar é um dos alimentos viciantes, agora ele não consegue mais comer aquele volume. Aí o cérebro procura uma alternativa, Outra. que pode ser comer doce, porque o doce derrete e passa bem, ou pode ser bebida alcoólica. Então a cirurgia não provoca a doença, compulsividade ou vício. Ela já existe. Ela Ela já já existia. Sim. Ela apenas, às vezes, faz com que o indivíduo modifique o foco. Uhum. Ele Por faz isso, a mudança do foco A da importância compulsão. é o acompanhamento até psicológico, né, doutor? Pré e pós. Sim. Tá? Hoje em dia, quando eu vejo o paciente muito compulsivo, eu tento fazer um tratamento clínico antes para ver se eu tenho sucesso em controlar a compulsão. A gente tem a possibilidade de sucesso em torno de 60%. Esse controle tem como ação mais forte medicamentos em conjunto de medicamentos. Associação. Né? E quando isso é conseguido, esse conjunto de medicamentos não pode ser parado, porque a compulsão volta. Uhum. Entendeu? Sim. Então, só complementando Claro. aquilo que você percebeu. O paciente faz a bariátrica, ele vai ter muitos benefícios, mas ele tem também o compromisso de se manter saudável, de prevenir as deficiências. Com este conhecimento e com a aderência aos regimes de suplementação que envolve, se for em termos de cápsula, essa quantidade de cápsulas que nós estamos dando essa ideia através dessas imagens aí. E muitas vezes a falha não é do paciente, é nossa mesmo. Nós médicos, em geral, não sabemos nada sobre vitaminas e minerais e nem queremos saber em geral. A gente se forma médicos com 1 hora de aula de vitaminas e minerais. Nossa. Nada, Entendeu? né? Então, só sabe Marcela. um pouquinho mais os indivíduos que, dependendo da especialidade, por exemplo, nutrólogo e tal, eles estudam especificamente, tá? Então, não saber isso é não saber aquilo que influencia todas as funções biológicas do nosso organismo. Neurocognitiva, Tudo. neuromuscular, saúde óssea, imunidade, tudo isso depende das vitaminas. Entendeu? Cardio. Com Cardio, certeza. funcionamento cardiovascular, tudo, depende de tudo. Tudo. Todas as reações bioquímicas do nosso organismo que faz com que o nosso organismo funcione, são milhares de reações, elas são controladas por catalisadores chamados enzimas. E as enzimas têm associado a elas vitaminas e minerais. Todas as enzimas. Sem vitamina, sem Então, mineral, o corpo não funciona. Você não funciona o corpo, você começa a alterar o funcionamento de vários aspectos do seu corpo. Nossa, é muito preocupante, né? O Muito. doutor Gilberto, então, eles repõem vitaminas de A a Z, a maioria. Compra vitamina de A a Z. Só que a maioria dos bariátricos, eles falam assim, eu tomo citaneurin. Eu tomo citaneurin. O que seria citaneurin? Lá no começo da bariátrica, quando a gente não sabia nada sobre vitaminas e tal, era nos orientado nos congressos que a gente devia suplementar o paciente. Dar um comprimido dessas vitaminas de A a Z, e como elas têm muito pouca vitamina B12, e a vitamina B12 a gente já sabia
pela diminuição do fator intrínseco, ia ser muito comprometida. Aí a gente suplementa a vitamina B12 injetável. E seria o Então, citaneurin? Citaneurin, ele tem bastante B12, uma carga de B12 bem alta. Então, a cada mês ou a cada 2 meses, você toma uma injeção. Então, essa era a orientação que a gente tinha 30 anos atrás. Né? Toma um comprimido de AZ, né? E toma citaneurin uma vez por mês ou a cada 2 meses. Muita gente ainda continua com essa crença, que é totalmente fora de base. Um comprimido não cabe quase nada. Só o cálcio precisaria de 4. Quer dizer, não É uma repõe, solução né? muito pontual, isolada e incorreta. ultrapassada, Mas é o E que o ultrapassada e doutor falou, incorreta. mas- Por falta de conhecimento. Sim. Mas Inclusive é que o dos doutor médicos. falou, a faculdade, você sai da faculdade, você sai... Sem saber nada. de vitamina, você sem sai- saber. Ô, Marcelo, que engessado. as vitaminas, se você pegar uma bula hoje, tá? As concentrações que vêm é muito pequena Para o bariátrico. para o bariátrico. Então, olha para você ver, eles absorvem 1% Da Sim. B12. da B12, imagina Fora isso. os Então, ele tem demais. que repor 500 vezes mais, dependendo... Nossa, é muito do que ele complicado. tá tomando. É complexo isso, né, doutor Bem Gilberto? complexo. E tem esse outro problema que dificulta, essa assimetria da dificuldade. Ah, A B12, extremamente difícil. O ferro, menos. A D, muito difícil. Então, há uma assimetria. Quando você pega um polivitamínico desse Você de fala essa AZ, dificuldade de absorção, doutor? ela é bem variável de acordo com o micronutrientes. Sim. Ela é assimétrica. Aí você pega, por exemplo, um desses remédios aí de AZ. Você vai ver lá, nutriente X, 100% da IDR. Então, ali está a quantidade máxima que você precisa daquele micronutriente. Aí vê o outro, 100%. Aí vê o outro, 100%. Aí vê o outro, 100%. Aí você se ilude. Nossa, eu estou tomando 100% do que eu preciso. Sim, Da se você necessidade não for diária. bariátrico. sim. Só que você dá 100 miligramas desse nutriente X para esse paciente Você absorve bariátrico, ele absorve 1%. 1% se for a B12, É. absorve metade se for a maioria, absorve 10% se for, por exemplo, o ferro. Então, é assimétrico a necessidade. Então, eu tenho que dar 5 vezes mais ferro para você que é uma mulher que menstrua, tenho que dar 200 vezes mais vitamina B1, tenho que dar 200% ao invés de 100 para boa parte dos micronutrientes, e assim, então, você vê essa simetria. Então, isso dificulta a formulação. Entendeu? O modelo fundamental de fórmula quantitativa de micronutrientes para um paciente bariátrico não é simples. Não é só repetir. Por exemplo, não adianta tomar 3, 4 comprimidos desse AZ. Porque vai descompensar. Você eles vai não- ter sucesso de algumas Isso. vitaminas E falta de falta, outras. continua com falta de várias Exato. outras. Entendeu? Então, Isso- a gente só consegue, através da De uma manipulação, formulação específica. tem um... É aí que entra a manipulação. A manipulação é a salvação. Tem uma formulação industrial que é feita nos Estados Unidos que tem realmente essa preocupação e tem concentrações ou quantidades Maiores. adequadas para o paciente bariátrico. Tá? Tem. Ela vem na forma de pastilhas, o indivíduo teria que chupar, comer, mastigar 4 pastilhas deste tamanho, diariamente, 4. E isso não é fácil porque essas pastilhas são ásperas, elas deixam um gosto residual na boca, então a maioria dos Não pacientes, consegue pelo aderir. que eu sei, não consegue aderir isso no longo prazo. Em poucos meses ele já não quer mais. Entendeu? A não aderência ao tratamento é um problema também, né, doutor? Por causa da dificuldade De fazer. Da quantidade, né? da quantidade, do fato de ser desagradável você engolir 8 cápsulas por dia, 5 comprimidos por dia, 4 pastilhas desse tamanho por dia. Então, a gente tem que trabalhar em melhorar formas farmacêuticas que se tornem mais prazerosas, mais fáceis. A gente tem feito esse trabalho lá na faculdade, estamos bem próximo de conseguir formas farmacêuticas que vão ajudar bastante o paciente a aderir. Porque não adianta também você só criticar. O paciente Sim. fala, doutor, eu vejo 8 cápsulas, me dá náusea, eu quero sair correndo. É porque não é um mês. Não é um mês, é o direto. resto da É direto. vida. É. Doutor, me passaram essa
polivitamínico, disseram que é muito bom para bariátrico e tal, e de fato é esse estrangeiro, mas aquelas 4 pastilhas, no começo eu até gostava, depois, nossa, até me Enjoa. arrepia. Ele cria aversão, entendeu? O doutor Gilberto teve uma... Eu cortei. Posso continuar? Claro. Teve uma paciente que me chamou muita atenção no balcão, e ela estava em atendimento, né? Ela falou assim pro atendente, mas me voltou vida, eu tô disposta, eu tô com energia. Depois que ela começou a fazer... Depois que ela começou a fazer Eu lembro. uma suplementação. Eu lembro de uma paciente que estava num trabalho Gente, que eu a fiquei gente estava muito fazendo. confortável. Que legal. Agora você imagina que tem outro problema. O outro problema é o custo. Sim. Aí você imagina os pacientes pobres do SUS. Então aí já tem outro bloqueio. A vitamina adequada para ele, com doses altas de Não vai várias, ser disponibilizada. não é barata. Então, acesso. e não tem isso no posto de saúde. Não. Ah, uma curiosidade, a gente tem um valor estimado, assim, eu sei que a gente está falando de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, isso é variável, mas existe um custo Dá para imaginar. médio, dá. imaginável, que essa Até pessoa com deve relação, ter? por exemplo, ao preço dessa vitamina que eu disse que vem na forma de pastilha, Isso. em torno de 200, 250 reais por mês. Eu pergunto porque, voltando àquela questão, falar sobre a cirurgia bariátrica, que é uma tecnologia de saúde incrível, que salva muitas vidas, salvou e vai continuar salvando, mas que implica em responsabilidade e planejamento, né? Sem dúvida. Com certeza, porque se ele não consegue aderir, né? Mas eu acho que O o que, paciente... que nós fazemos lá no SUS, né, considerando essa dificuldade financeira, a gente faz, temos já aquele modelo, né, aquele protótipo de polivitamínico adequado para eles, e a gente manda manipular em cápsulas, Certo. que é o que fica mais barato. Uhum. E aí eles conseguem, a maioria consegue, tá? Alguns, mesmo sendo mais barato, não conseguem. Aí a gente aciona através da assistência social, que na cidade o prefeito, né, propicia aquilo, às vezes consegue. Mas esse é o ponto. Então, a fórmula mais barata seria na fórmula manipulada em cápsulas. Que aí tem o problema. 8, 9, 10 cápsulas por dia não é fácil. Que às vezes ele não Não consegue é fácil. aderir, né? Sim. O doutor Gilberto, essas 8, 9, 10 cápsulas que você citou, se o paciente quiser abrir e dissolver num suco... O gosto é horrível. Não consegue. Não consegue. Já tentamos isso, não consegue. O gosto é muito desagradável. Fico muito feliz de o senhor ter trazido aqui no jornalismo, a gente fala, né? Deu um furo. O senhor estava contando que vocês estão estudando formas para que essa suplementação Adesão, né? seja feita de maneira mais agradável dentro da universidade. Estamos bem próximo de uma formulação ou de algumas formulações que vão realmente tornar a experiência de desagradável em experiência agradável. Que Ô, legal. ô, Marcelo. Estamos bem Marcela. próximos. Tem uma equipe Muito toda trabalhando com afinco há muitos anos e talvez a gente consiga, sim. E a gente vai ficar muito feliz, porque aí facilita muito a aderência. A gente sabe que a ciência não é feita à base de toque, mas tem uma perspectiva de... Bem, está bem próximo. Eu acho que em questão de poucos meses a gente já chegou Olha... no clímax de Ah, aperfeiçoamento. e a gente vai querer saber disso. É muito estudo envolvido, tem né? muita gente, tem farmacistas, tem farmacologistas, tem técnicos, farmacotécnicos, né? Tem nutricionistas, tem cirurgiões, tem muita gente trabalhando nisso. É multidisciplinar, né? Para que a gente consiga, estamos muito próximos, porque você vai evoluindo, né? Você tem que ir aperfeiçoando. Estamos muito próximos de uma formulação, de uma forma farmacêutica bem próximo do ideal do perfeito. Não, ô ótimo. doutor, então já tem até mais ou menos aqui, ó. Tem um quadro que chama Receitinha. O que é esse quadro? É uma dica prática para o público. E o que é a pergunta dessa receitinha? Os pacientes acham difíceis, né? Tomar 4, 5, 6, 7, 10 comprimidos. Qual que é uma alternativa? Então, acho que a gente vai ter que esperar o próximo. Enquanto ele não tem opções, né? Então ele tem que tomar essa quantidade de formas farmacêuticas, cápsula ou comprimido. O que mais pode facilitar para eles é dividir isso ao longo do dia. Então, são 8 cápsulas, toma 2, 2, 2 e 2. Por exemplo, é a única
É a única alternativa. Alternativa. ficar aguardando formas farmacêuticas que realmente sejam prazerosas. A Tá? gente vai ter que fazer outro podcast. Pra contar a Pra- novidade. é. Pra contar a novidade. Não, gente, pelo que eu entendi, então cada paciente ele é único, Sim, ele tem que ser tratado de forma diferente. sim. Os tipos de cirurgia bariátrica que ele Influencia faz na quantidade necessária. influencia, né, nesse Sim. que mais? Então ele tem que ser cuidado antes, durante e pro resto da vida, Sim. né? Exato. E nossa, quanta informação, Resumindo né? o que o paciente tem de problema. Então, primeiro, ele não sente a necessidade. Primeiro, porque ele pode estar sentindo coisas ruins, mas ele não conecta aquilo com Com a vitaminas, com vitaminas e minerais, com deficiências. Uhum. Então, ele não tem informação, Sim. né? Ele não entende a necessidade. Não foi explicado para ele as consequências de não fazer isso. Uhum. Às vezes é caro, Sim. desagradável, até o momento quase sempre, né? E o esquecimento, o cérebro faz você esquecer aquilo que não é agradável, Sim. né? Automaticamente o cérebro esquece que você tem que engolir 8 cápsulas. Então esses são os problemas que a gente detecta nos trabalhos que avaliaram as barreiras para a aderência da suplementação adequada. Ô, doutor, o paciente que opta, né, por fazer a bariátrica, ele vai sabendo de todos os contras, assim, os contras, aí a suplementação... Esse é o problema. Não, esse é o problema. A maioria não vai sabendo. Entendi. Porque se nem o próprio médico, como o senhor disse, às vezes A não maioria tá de instruído. nós médicos, isso eu não culpo os médicos, né? Eu culpo a formação médica, que é muito deficiente nessa área. E o cirurgião, nós cirurgiões bariátricos, a gente gosta de operar, né? Negócio de vitamina, a gente acha que isso fica por conta da nutricionista. A gente entrega, delega isso para a nutricionista. A nutricionista tem limitações de conhecimento também, específicos para paciente bariátrico. Eu lido com as aprimorandas da nutrição lá no hospital de base, e quando eu faço perguntas sobre vitaminas e minerais relacionados com paciente bariátrico, eu vejo que elas não têm conhecimento específico. Uhum. Outra coisa, as doses muito altas, tipo 200 vezes a IDR, 5 vezes a IDR, 20 vezes a IDR, são IDR, doses desculpa interromper, mas só para o nosso espectador, que são as ingestão doses diária recomendada. Perdão. Para cada nutriente, micronutriente, vitamina ou mineral, existe esse valor, né? Que chama então ingestão diária recomendada. Você sabe que nós médicos, os residentes, alunos, você pergunta o que é IDR? Eles não sabem. Você E entendeu? convive Eu sei, diariamente, né? Não é culpa deles. Sim. É da É faculdade. culpa nossa, professores né? da formação. Entendeu? Sim. Isso é muito absurdo para mim hoje. Tá? Mas essa é a realidade. Ainda bem que virou a chavinha, né, doutor? Poxa, ainda bem que eu O doutor- estudei muito para conhecer um pouquinho. E olha que eu conheço muito pouco. Tá? Parabéns. Estudei que bom. anos e anos a fio e continuo estudando. Sim. O doutor Gilberto, as nutricionistas, elas não podem indicar concentração alta, Isso, né? isso é o problema, então. Elas têm limitação, elas não De podem prescrição. receitar Prescrição. quando a quantidade ultrapassa a IDR. Porque Hum. enquanto está na IDR, isso chama-se suplemento alimentar. Isso não precisa nem de registro na Anvisa, não precisa de pesquisa, né, para registrar na Anvisa, é só comunicar. Uhum. Isso é um suplemento alimentar. Né? Agora, quando você ultrapassa essa quantidade, Já é uma medicamento. dose farmacológica. Aí só o médico, Aí só né? o médico pode prescrever. Olha. É Entendeu? por isso da Informação importância, preciosíssima. né? Eu não sabia disso, desse limite até profissional, né? Sim, Da tem, capacidade. elas têm esse limite. Doutor Gilberto, você quer falar alguma coisa, Não, é Adri? por isso que dá importância o nutricionista trabalhar junto com o médico, Absolutamente, né? Você vê- Ele falou, terapeuta, psicoterapeuta, são muitos profissionais envolvidos, Sem né? dúvida. É E fundamental. não é o que a gente vê, né? E, Hoje- e a equipe tem que criar uma motivação para esse paciente estar sempre voltando, para que você consiga fazer as checagens laboratoriais e de sintomas e sinais. Acompanhamento. E de outros aspectos. Com certeza. Estou ganhando peso, minha compulsão desviou por algo, o que, que eu faço? Enfim, tem vários aspectos. Então, não há nada bom que não tenha também reações adversas. Sim. Né? A cirurgia bariátrica produz inúmeros benefícios,
Mas como tudo, ela também tem reações adversas e também complicações. Que a equipe tem que saber lidar com isso, para evitar, para prevenir. Então a palavra é possível prevenir. É possível. Pode não ser fácil, mas é possível. E esse deve ser o objetivo. Eu não vou me permitir ter deficiências, nem leves, nem moderadas, nem graves, nem únicas, nem múltiplas. Eu não quero ter deficiência. Eu não preciso ter deficiência. É possível não ter. Perfeito. Entendeu? A pessoa passou por um procedimento cirúrgico para ter uma vida plena, né? Sem não dúvida. não é trocar um problema pelo outro, Isso, né? exatamente, exatamente. Porque é incrível, né, que a gente está falando de obesidade, que tem a ver com os excessos e tem a ver com comida em excesso, e aí, de repente, você está diante de uma situação que a falta dos nutrientes que uma comida deveria fornecer te leva a consequências graves, tanto quanto Sim. a da obesidade. Quer ver uma consequência de longo prazo que ela cursa por muito tempo imperceptível? É a doença óssea por deficiência de micronutrientes. Todo mundo sabe que o osso, a saúde óssea depende de cálcio, por exemplo, de magnésio. Mas, na verdade, depende de 23 micronutrientes. Entendeu? Por deficiência, você acaba não tendo um osso saudável e você vai ter, então, o que a gente chama de osteopenia, ele vai se descalcificando, depois osteoporose. Ter osteoporose aos 90 anos, tudo bem, mas aos 40... É demais. Entendeu? Porque você passou por uma cirurgia. Só talvez para encerrar, não sei se temos ainda, chegou para mim um paciente com escopinaro, 15 anos, operado de birigui, 15 anos, com escopinaro, aquela técnica que é bem complicada. Perguntei para ele chegou assim, desmoronado, né? O pai dele precisou levantar ele da cadeira. Ele chegou já operado para você. Chegou 15 agora, anos faz 15 de dias. operado. 15 anos. Chegou faz 15 dias. O pai dele precisou levantar ele da Nossa, que cadeira dó. porque ele não tem força muscular. Ele se declarou que ele não consegue fazer nada, desânimo, fadiga, astenia, cansaço. E ele teve recentemente um acidente, teve uma fratura do úmero, e o ortopedista pediu exames antes de fazer a cirurgia de fixação do osso, e ele pediu o hemograma. A hora que ele viu o hemograma, ele não acreditou. Assustou. Ele falou, mas peraí, isso aqui está errado, faz de novo o hemograma. Mesma coisa. Mas como é que você está vivo? Como é que você está falando? É porque aquilo foi cronicamente desenvolvido, uma anemia gravíssima. Nossa. O paciente o médico teve que dar para ele 6 bolsas de sangue Nossa. para ele poder fazer a cirurgia. Quando ele chega no osso, ele fala, nossa, esse osso está, digamos, esfarelando. É como se fosse o osso de uma pessoa de 85 anos, ele tem 40. Que Nossa. dó. Que tristeza. Que tristeza. Eu tenho pacientes, por exemplo, com 20, 30 anos de idade, 30 e poucos anos, com perda de dente, começa a cair os dentes, porque não tem fixação. Os ossos da mandíbula e da maxila estão tão frágeis que ele não segura mais o dente, começa a cair dente. O negócio Entendeu? é acompanhar e suplementar, né? Não tem segredo. Adequadamente. Adequadamente. Então, suplementar adequadamente não é tomar um comprimido por dia. Sim. Não é tomar um comprimido de AZ achando que está tomando completo. Não é tomar um comprimido onde está escrito lá 100%, 100%, 100%. Isso não tem nada a ver com bariátrico. Bariátrico é muito mais do que isso. Ele depende de um olhar específico. Especializado, né? específico e com muito carinho. Nossa, doutor Que Gilberto, maravilhoso. Assim, eu espero que realmente você esteja aproveitando, que tenha aproveitado e continue pensando nessas coisas que a gente conversou aqui, porque é uma mudança de vida mesmo para essas pessoas que estão em busca da cirurgia bariátrica ou passaram pelo processo, né? E entender tudo que implica e essa responsabilidade, tanto do paciente, da pessoa em questão, quanto da equipe que vai tratá-la, né? Perfeito. Muito obrigada, assim, uma aula, a gente fica, né, com receio às vezes desse tipo de termo, ai, muito sério, não, foi delicioso, passou assim, voando, e a gente quer ouvi-lo em outros momentos, ainda mais sobre essas questões da cirurgia, do sistema digestivo, especificamente da bariátrica, porque tem muito para aprender, Sim, sim. e a gente está falando de mudar a vida mesmo, porque você tem gente perdendo dente, perdendo cabelo, não conseguindo levantar, depois que faz uma cirurgia dessa,
tá tudo errado. errado. Tá tudo errado. E não só perdendo peso, né? Não é. Tá bem, não é E emagrecer, pode ficar né? tudo certo. É só, O peso, eu acho que é só uma só- consequência, né? é só a gente entender, então, que eles têm que ter essa suplementação, não tem como escapar disso e que ela tem que ser própria para eles, que ela tem que ser adequada para o paciente bariátrico e de acordo com a técnica cirúrgica e de acordo com o indivíduo. Perfeito. Doutor, muito obrigada. E ele vai ter que voltar para falar da forma Pra farmacêutica. contar da descoberta. Com certeza. Já tá amarrado. Vai aqui, ser um ó, prazer. o A hora que a assunto. gente- Vai, hora que, assim, bater o martelo. Queremos. A hora que queremos. finalizar, essa forma está bem próxima do ideal. Que Bem legal. mesmo, graças a Deus. Doutor, muito expectativa. obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e juízo aí, pacientes bariátricos. Ah, tá? é isso aí, gente. Exato. Doutor, Estamos obrigada. à disposição para os pacientes, se eles quiserem fazer perguntas, a gente tenta responder depois. Ah, é verdade. E também, se precisarem me procurar no consultório, estou à disposição também. Perfeito. Obrigada. A gente sempre encaminha, viu, gente, as questões que vocês nos trazem. Os especialistas que estão aqui sempre nos dão esse feedback, esse respaldo. Então, obrigada também por essa disponibilidade, É um doutor. prazer. Dri, tem alguma coisa aí? Ai, doutor, deixa eu te falar. Hoje eu tô Já meia... tava esquecida. Não, sabe por quê? Eu tive uns dias na praia, eu vim tão zen. Ai, meu que eu Deus, tomei a olha zen. o bronze dela. Ela tomou muita vitamina D Ah. e aí, né? Doutor, eu Vitamina queria assim, sol. te agradecer de coração e a Manipular trouxe uma lembrancinha para você. Opa, muito obrigado. Para você deixar o seu consultório bem cheiroso. Ah, Opa, que isso é bom. delícia! É o quê? Eu nunca sei o que, que ela traz, sabe, doutor Gilberto? Aí na hora que o É uma convidado água abre, perfumada para Água você perfumada. deixar o local bem cheiroso. agradável. Aquele cheirinho que só a Manipular tem. Olha aí, Ai, que delícia! água perfumada. Água perfumada. Vamos ver se está perfumada. Vamos ver, Dá uma vamos ver. esborrifada, Eu né, gosto. doutor? Vai deixar o Pode. estúdio. Ai, que delícia! Relaxante. Ai, Gostei, gostosa. gostei. Muito bom. Gente, na Manipular você encontra, É tá? isso aí, isso e muito Legal. mais, né? Bem cheiroso mesmo, bem gostoso. Uma delícia. Gente, então nós estamos finalizando. Queremos agradecer você por ter ficado conosco aqui até o final. Essa conversa realmente que vai mudar a vida de muita gente, a gente tem certeza. Então, obrigada. Não deixe de manifestar a sua opinião. Como o Dr. Gilberto te convidou, tá com dúvida? Quer conversar com ele? Quer conversar com a gente? Escreve nos comentários do YouTube. Você pode mandar lá no nosso Instagram, @Conexão Saúdecast. Vai ser um prazer. Já se inscreve no canal para não ficar de fora de nada, para receber os próximos programas. Aliás, vou te contar, ó, um spoiler. A gente vai voltar no dia 16 de abril e é também um tema, gente, urgentíssimo. Nós vamos falar sobre a saúde mental dos adolescentes. A gente está vendo muitas questões associadas a isso e é por isso que precisamos falar. Então já avisa pai, cuidador, a família, educadores, traz todo mundo junto que a gente vai estar te esperando, tá bom? Um beijo e até o próximo programa.